Interferômetros são equipamentos que os leigos não usam, porque eles às vezes nem saberiam interpretar o que eles veem, né? Mas são instrumentos, né, ópticos científicos, né, muito utilizados. Existem vários tipos de interferômetros, né? Agora, um interferômetro que marcou história foi o interferômetro de Michelson-Morley, né? Nome de dois cientistas, né, na realidade, né? A experiência deles marcou época, porque havia uma suspeita da existência de um meio denominado de éter, seria uma espécie de vácuo, né? E esta seria a única solução para a gente conciliar o eletromagnetismo com a mecânica. Essa é uma história longa, não vamos contá-la aqui, é claro, né? Mas havia necessidade de se descobrir se o éter existiria ou não existiria, né? Na realidade, eles esperavam determinar a nossa velocidade, ou a velocidade de deslocamento, né, nossa da Terra, né, em relação ao éter. Era essa a experiência que eles queriam, e queriam determinar essa velocidade, né, se o meio existisse, né? Bom, como sabemos hoje, esse meio não existe. Então, de certa maneira, a experiência deu, entre aspas, errado. Mas não deu não, porque com isso você realmente eliminou, né, a ideia do éter. E essa experiência deles ficou muito famosa, né? A experiência, baseada então nesse interferômetro que o Cláudio trouxe aqui, e ele é composto, né, de alguns elementos, né? Em primeiro lugar, uma fonte de luz, não é isso, Cláudio, que você usa? A luz sai daqui e agora atinge um separador, né, de feixes. Então, uma parte da luz vai até esse outro espelho aqui, volta e é refletida para cá depois. Uma parte volta. Então você tem um feixe, né? Olha, que vai, não é isso? Passa, vai até lá, volta e agora tem um segundo feixe. Essa é a base da experiência, né? A mesma luz incide aqui, tem o separador e agora esse feixe vem até aqui e volta de novo para lá. Aí você tem agora dois feixes e dependendo do caminho óptico, porque aqui o conceito que eles usam, que a gente usa, né? Porque interferência é isso, diferenças de caminhos ópticos, né? E aí máximos e mínimos, né? A gente poderia enunciar uma regra, mas não é o caso, né? O fato é que aqui nós temos uma diferença de caminhos ópticos em relação ao feixe que vem para cá e volta, este que continua, volta e vai para cá, né? Porque, é claro, as diferenças de distâncias, você pode alterar a distância aqui também, né? E, enfim, agora você observa lá, né? Você vai observar, os dois passam por aqui, você vai observar o efeito da interferência. E aí o efeito é naquela questão de produzir máximos e mínimos, né? Então, Cláudio, vamos lá. Explica isso tudo para a gente. Então aqui é um feixe de laser, né? O laser ele tem uma luz bem especial, né? Ele é monocromática, quer dizer, ele só tem um comprimento de onda, né? No caso o vermelho. E além disso é uma luz coerente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a onda, que seria a luz, ela tem todas a mesma fase, quer dizer, eles andam com a mesma fase, não é aleatório como a luz comum, né? Então isso é importante para que haja interferência naqueles pontos lá. Bom, então aqui, como você disse, aqui eu tenho um semi-espelho, né? Metade passa, metade reflete. E agora vamos ligar. Bom, aqui eu tenho uma campana, quer dizer, um reservatório aqui, né? Um cilindro, que tem ar aqui dentro, tá? Então, olha, tenho dois feixes aqui. Esse feixe aqui
ele é refletido por esse espelho. Tanto é que se eu mexer esse espelho, olha, né, ele mexe ali, ó. Agora, tem um outro feixe, segundo feixe, esse daqui, é refletido por esse outro espelho, olha, né? Então, conforme eu mexo esse espelho, você veja que muda né, essa imagem. Agora, se você mexer aqui na bancada, bater, você praticamente não vê diferença nenhuma, não alteração nenhuma aqui nos feixes, né? Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vou pegar esse feixe daqui, esse daqui, vou fazer um sobre o outro. Agora vem o efeito da interferência. Exatamente. Então vamos tentar. Ah, interessante. Então agora eu vou juntar aqui os dois feixes, mexendo aqui. Por enquanto espelhos. eles não estão interferindo, é claro. Olha, já tá olha só que interessante. Belíssimo. As franjas. Olha só, fantástico, fantástico. Aqui temos as franjas de interferência. Olha só, o padrão. Olha lá, regiões claras e escuras. Exatamente. Onde está escuro é que houve... Tem máximos e mínimos ali, né? Exatamente. Interferência destrutiva e construtiva. Né? Agora, veja que interessante. Se eu der um pequeno toque aqui na mesa, em qualquer ponto da mesa, ele muda o padrão aqui. Interessante, hein? Ele pega pequenas vibrações, né? Pequenas distâncias, ele é capaz de medir. Não, mas porque isso aqui é da ordem do padrão de onda. interferência, né? Isso. Formando máximos e mínimos. Máximos e mínimos. E olha que interessante. Bem iluminado, mal iluminado. Exato. Agora aqui eu tenho então um reservatório com ar dentro. E eu tenho uma seringa, né? Então veja o que acontece se eu diminuo a pressão do ar aqui. Quer dizer, eu estou tirando um pouco do ar, né? Então se eu diminuir a pressão, olha, dá para observar que as franjas... interessante. Elas se movimentam, olha. Nossa, que interessante. Isso significa que, abaixando a pressão, eu mudo o índice de refração do ar. Isso que você está fazendo. Exato. Mudando o índice de refração, a velocidade da luz naquele meio muda. Então ele pode chegar um pouquinho defasado com relação àquele outro feixe. Entendi. Ou pode mudar, então, a interferência. Né? Então, nossa, que experiência bonita, Cláudio. Simples, quer dizer, relativamente simples, né? simples. Porque, na verdade, precisa um pouco ter mais sofisticado. Né? Uma bancada bem estável, né? Porque, em princípio, é possível fazer com laser pointer, né? É possível montar. Mas você necessita de espelhos de primeira superfície, né? Não esses espelhos comuns, um divisor de feixe, né? Então, tendo esses materiais, é possível se observar esses padrões aqui de interferência. E ele foi usado, esse tipo de interferômetro, para medir, para detectar aquelas ondas gravitacionais. O Max O'Malley, eu acho que não fez essa segunda experiência, Essa aqui é interessante. Mas, de qualquer maneira, você não está falando da experiência de Max O'Malley, você está falando apenas do interferômetro e como você pode, na verdade, introduzir algumas... fantástico, fantástico, muito bom. Essa experiência foi importante, né? Porque isso só foi resolvido com uma teoria da relatividade de Einstein, né? Mas isso é outra história, né? Mas eles utilizaram esse interferômetro. Muito bom. Eu não sei quantos de vocês já observaram, mas é fácil observar, né? Considere umas gotas de óleo, esse óleo de carro mesmo, né? Quando cai numa superfície, especialmente aquelas contendo água, né, para ficar até mais perceptível, né? É curioso como essas manchas ficam belíssimas, né? Ficam muito bonitas, coloridas, né? Esse é um fenômeno, e o Cláudio agora vai ilustrar, porque vai acontecer alguma coisa parecida com isso, né, na verdade. Né? Se trata do fenômeno da interferência quando a gente estuda a interferência em filmes finos, né? Filmes bem fininhos, né? Aí você precisa realmente analisar a teoria com um certo cuidado, né? Porque você tem na superfície, né? Você tem na superfície a reflexão da luz, né? E aí ela é refratada
penetra e volta, e volta. E essa que volta interfere com aquela que é refletida. Então, se forma aí o quê? Um padrão de interferência. Agora, aqui tem um outro aspecto, né? Que é a dispersão da luz também, né? Porque senão você não teria, digamos, cores tão distintas, né? Mas o fato é que nós estamos falando aqui de interferência em filmes finos, né? É mais fácil para a gente tratar, né? Mas a interferência se refere à interferência entre a luz refletida e a luz que foi refratada e voltou para aquele primeiro meio de novo, né? Então, vamos aqui ver uma experiência e o Cláudio vai explicar isso, porque ele vai acabar produzindo, na verdade, uma lâmina, né, de um filme fino, na verdade. Isso, né? Exatamente. Okay. Não, na verdade, essa nossa película vai ser uma película de sabão, né? Uma bolha de sabão, né? Então, nós usamos aqui água com detergente e aqui um aro, né? Aí você formou a película, né? Isto. Aí você pode formar a película aqui. Olha aí, né? a película. A gente pode ver, inclusive, já aparecendo, né, as cores. Tá? E agora a ideia é projetar a imagem aqui numa tela. Né? E é importante que isso seja feito por reflexão. Exatamente por causa disso, né? Que a luz tem que refletir na primeira superfície, penetra, reflete na segunda, a interferência das duas é que nós vamos ver aqui. Então tem que ser por reflexão. Então para isso nós vamos usar uma lâmpada, né? Uma lanterna, tá? Lanterna de LED. Aqui um anteparo, né? Isopor com papel sulfite. Então a ideia é virar isso aqui de frente. Eu vou olhar de lá. Ok. De frente aqui para a minha lanterna. Formar aqui a película novamente. Vamos ligar aqui a lanterna aqui. Né? E a gente pode observar aqui já a formação de cores. E a gente pode observar que começa a se formar cores. Belíssima. Aonde está azul, por exemplo, azul não, violeta, né? Que é uma cor mais violeta, quer dizer que houve interferência construtiva para esse comprimento de onda. Né? As outras não obtiveram uma interferência construtiva. O amarelo, por exemplo, então a espessura dessa película, ele favoreceu a interferência para a luz amarela e não para as outras. Mas vai se tornando cada vez mais intenso, né? Exatamente. E bem distinto, na verdade. É que a espessura da película não é uniforme, ela vai ficando mais larga na parte de baixo, né? E mais fina na parte de cima. E aqui a gente pode observar que começa a ficar escuro. Significa que não vai ter mais interferência construtiva para nenhuma cor. Ah, né? Interessante. Então, quer dizer que a película está ficando muito, muito fina. Né? Então, a luz já estourou. Né? Então, quando fica escuro, significa que não houve interferência construtiva para nenhuma cor, né? No início também, a espessura não favorece a interferência de nenhuma das cores. Agora, conforme ele vai ficando mais fino, a gente pode observar, né, que... Olha que interessante, bonito, nossa, é lindo isso. E a gente pode ver que espetacular. As cores se repetem, né? Vermelho aqui de novo, vermelho aqui. Quer dizer, basta que haja, então, um comprimento de onda de diferença, né, para que haja interferência construtiva para o vermelho, né? Certo. Ou para o verde. Para o verde e assim por diante. Exatamente. Então, você tem interferências aqui... É porque o caminho óptico depende do índice de refração. Isso, okay? Exatamente. Okay. Tá, então, isso é um exemplo de interferência da luz, né? E interferência construtiva para diversas cores. Nossa, muito bonito, muito bonito, muito bonito. E agora começa a se formar aquela região lá em cima que você aqui chamou escura, atenção. Né? Exatamente. Aquela aqui. Que não tem mais interferência. Aqui, né? Exatamente. Daqui para cima, né? A película vai ficando muito fina. Nossa, muito interessante. Aliás, é uma experiência belíssima, na realidade. Muito bom mesmo. Viu? O Cláudio vai nos brindar com uma experiência muito bonita, muito interessante, mediante a qual a gente
faz uso, né, da difração. Difração é um conjunto de interferências, né? É um monte de interferências, né? Para visualizar, né, o movimento de micro-organismos, né, numa gota d'água, né? Olha só que coisa fantástica. Engraçado, a gente olha uma gotinha d'água, olha só, na ponta da agulha, né? E a gente não se dá conta do que ocorre nesse pequeno mundo. Nesse pequeno mundo tem muita atividade aí, né? Muito movimento aí. É isso que eu achei fantástico, achei belíssimo isso aqui, né? Para a gente perceber que nesse mundo microscópico, que à primeira vista parece realmente muito monótono, não tem nada de monótono, né? O movimento de micro-organismos. Então, vamos lá, Cláudio, explica para a gente. Ok. Então, como você disse, eu peguei um pouco de água lá do rio, né? E a do rio é melhor do que essa. Porque tem mais, tem né, mais micro-organismos. Então, aqui tem uma seringa, né? Coloquei um pouquinho dessa água e a gente forma aqui uma pequena você pode aumentar a gota também. Pode aumentar, pode diminuir, né? O que acontece é que quanto menor a gota, menor o raio de curvatura, maior vai ser o aumento lá. Né? Tá. Porque isso aqui vai formar uma lente, na verdade. Então eu formo uma pequena gotinha esférica, coloco no suporte, né, para ela não ficar balançando, tá? Assim. Coloco aqui uma proteção para que o vento não interfira tanto. Tá? E aqui um laser, o laser verde. Tá? Para ter uma ideia da ordem de grandeza dessas partículas que nós vamos ver aqui, os micro-organismos, né, eu fiz aqui um esqueminha. Né? Então aqui eu teria aqui uma gota de água, uma gota de chuva. Né? Então a gente veria só um pedaço dele, seria uma gota desse tamanho então, uma gota de água. Aqui seria o grão de pólen, né, de 10 a 80 micron. É muito menor do que, olha só, exatamente, uma né? gota de chuva. Né? E aqui o esporo de um fungo, né, tá, de 5 a 30 micrômetros. Aqui a bactéria de 3 a 5 micron, ou seja, seria partículas da ordem de grandeza de uma bactéria que nós veríamos aqui. E aqui uma fumaça de tabaco, né? 0,1 a 1 micron. Né? Então, comparado com a bactéria, essa aqui seria uma partícula de fumaça, né? de cigarro. E aqui o tamanho de um vírus. Né? O vírus, então, comparado com a bactéria, ele é muito, muito menor. Né? Da ordem de 0,003 micrômetro. Então, isso aqui é só para ter uma ideia da ordem de grandeza, né, do tamanho. Né? Isso aqui seria uma gota de chuva típica, né? Típica, que é bem maior do que essa aqui. Exatamente, mas, bem maior. Exatamente. Okay. Tá bom, perfeito. Então, vamos fazer a montagem, né? Então, vamos ligar aqui o laser. Aqui o laser ligado. E a ideia é passar o feixe de laser através da gota e projetar numa tela. Então, vou para esse lado de cá, para a gente acertar o feixe de laser bem em frente à gota. Tá. E vamos olhar a imagem lá, não é isso? Exatamente, vamos olhar a imagem lá. Então nós estamos aqui, gota. Então agora eu pediria para desligar a luz, né, para deixar bem escuro, para a gente poder observar. Ok, então vamos diminuir aqui a luz. Olha só. Pode... Olha só o movimento aqui. Então já existe aqui um organismo muito grande aqui, pode ser alguma alga. Né? Eu vou tentar tirar esse objeto aí. Vou descartar essa gota e colocar uma outra gota. Olha que fantástico, olha aí. Grandes, pequenos micro-organismos. A gente pode ver que tem formas diferentes, olha. Isso. Fantástico isso, fantástico. Olha só. Então tem bactérias, por exemplo, em forma de círculos. Né? E tem alguns em forma de bastões, né? Esses são os bacilos. Olha aí. Então nós temos aí, tem alguns inclusive se movimentando, né?
Tem alguns, inclusive, que se movimentam. Você quer apontar aqui, claro. Nossa, fantástico, alguns Ali, grandes, né? Esse provavelmente é alguma alga, né, que tinha na água. Nossa, que forma belíssima de visualizar, né, esse movimento microscópico, um mundo microscópico, né? Exatamente. Fantástico. Olha, tem esse daqui, por exemplo, né? Provavelmente é um organismo vivo. Muitos são partículas que a gente não sabe identificar o que é, né? Mas tem alguns que eles se movimentam. Isso é do Rio Pinheiros, não? Não, é o rio lá da Poli, por exemplo. Esse aqui é um O Pinheiros seria protozoário. pior ainda, o movimento seria muito maior. Seria muito mais microorganismo, muito mais bactérias. Olha, aqui tem um que está se movimentando. Então, existem alguns que eles se movimentam contra, por exemplo, a correnteza, né? Porque na verdade essa gota ela está circulando, né? Quer dizer, ela está em movimento. Muito bonito, Cláudio, muito bonito mesmo. É uma experiência engenhosa, né? Muito Bem bonito. simples, né, de fazer. Basta um laser e uma seringa e uma gota de água, né? Até a gota de água. O que é mais difícil aqui é o laser mesmo, né? Sim, porque mas pode ser usado... Não tem nada de especial nessa seringa. Não. Um laser pointer é possível fazer esse experimento, né? Um laser como esse. Muito bom. Belíssima experiência. Nem sempre a gente se dá conta, mas um disco de CD tem várias ranhuras, né? E por conta disso, ele se comporta como uma rede de difração. E por conta das múltiplas interferências, a gente ou nós podemos ser brindados com um verdadeiro espetáculo de cores, muitas vezes, né? E é esse aspecto que o Cláudio está querendo realçar, né? Então, ele elaborou, né, na verdade, esse instrumentozinho aqui, né, de observação, né, e vai explicar para a gente, então, como isso funciona, ok? Vamos lá, Cláudio. Bom, como você disse, o CD ele é uma ótima rede de difração, né? A rede de difração, no passado, era um instrumento, um componente muito caro, né? Porque necessitava de ranhuras, micro-ranhuras, né? Muitas linhas por milímetro, né? E era muito difícil de conseguir. Hoje em dia, com o CD, ficou muito fácil, né? Então, você pode pegar um CD... Você recortou um pedacinho dele, né? Exatamente, você pode recortar, né, um pedaço. Vou até tirar daqui. Aqui é um CD. Aí está. Então, a ideia é que você coloque fita crepe, gruda fita crepe aqui na parte traseira, né? Para exatamente essa parte aluminizada não sair. Né? Então, a hora que você coloca a fita crepe, você afixa e aí sim você pode passar um estilete, né, e fazer esse corte aqui. Se você cortar ela diretamente, muitas vezes a parte de trás ela sai, né, e você acaba estragando aqui a sua rede de difração. Então, aqui eu fiz aqui um pedaço de CD colocado aqui, né? Aqui tem um ocular. Tem um pedaço de CD aqui cortadinho, estou vendo. Né? Aqui um pedaço de CD. Aqui um cap, né, de PVC. Aqui um tubo de PVC. Aí você fechou. Tá? E aqui desse lado nós temos uma fenda. Uma fenda. Feita com 2 lâminas de barbear. Né? Então, uma fenda bem fina. Isso é importante para você observar as franjas, né, de interferência. Então, qual que é a ideia? É montar um espectroscópio. Né? Então, isso aqui seria então, um espectroscópio, um analisador de espectro de luz, né, de diversas fontes. Por exemplo, na química se usa muito para você reconhecer substâncias químicas que existem, por exemplo... essa é a função do espectroscópio, né? Ou apontar por uma estrela distante e verificar que tipo de gás, que tipo de átomo que existe naquela estrela. Então funciona como um espectroscópio. Espectroscópio. Lógico que com a luz de uma estrela é muito fraca, né? Então daria aqui para ver espectro de lâmpadas. Principalmente as lâmpadas de gás, né? As lâmpadas de fluorescentes, a gente pode observar o espectro emitido por essas lâmpadas. Né? Então se você apontar para uma lâmpada, para uma lâmpada fluorescente,
a gente vai observar umas linhas parecidas com o código de barras. Né? E essas linhas representam exatamente a excitação da excitação dos elétrons, né? Fantástico, lindo, inclusive. Exatamente. Então você vê várias faixas, né? Então cada uma dessas faixas ocorreu um decaimento, né? Uma excitação, uma excitação de um elétron emitindo um fóton. Então é um efeito quântico, né? Você tem apenas linhas. Agora, a gente pode observar isso colocando isso perto da câmera, né? Então nós vamos observar colocando isso muito próximo da câmera e vocês poderão ver essas linhas. Então né? vamos ver isso agora. Bom, Gil, isso aqui então é um espectroscópio muito, muito simples, né? Muito fácil de fazer. Digamos que é um espectroscópio de pobre. E aqui eu tenho outro espectroscópio mais simples ainda. Né? Podemos dizer que é um espectroscópio de mendigo ou de indigente, porque é feito com caixa de fósforo. Né? Um furo aqui, que seria a nossa ocular. Olha só, bem criativo, gostei. Eu nem tinha observado isso aí. Tem um buraco aqui. E aqui o nosso CD. Tá lá. E a fenda vai ser exatamente essa abertura aqui. Ó. Né? Então tem uma abertura aqui, a luz entra num certo ângulo. É mesmo, é suficiente isso aí. Exatamente, é suficiente. Nossa! Então ele serve muito bem para observar também espectro de lâmpadas. Né? Uma experiência muito simples de fazer em casa. Né? E você pode até estudar fenômenos quânticos. Né? Observar as linhas espectrais de um átomo excitado, né? Um átomo que emitindo luz. Bom, então se o aluno for observar, ele vai ver isso agora. Isso. Que a gente vai exibir, né? Que a câmera vai pegar, não é isso? Isso. O que seria a visão dele, né? Olhando por aqui. Né? Mas eu gostei, nossa, bem criativo. Gostei, Cláudio, gostei. Coisa simples, olha. Eu não estava dando nada por essa caixa. Repentinamente eu estou com um instrumento aqui na minha mão, importantíssimo. Estou aqui com um espectroscópio feito de um pedaço cortado de um CD e uma caixa de fósforo. Parabéns, Cláudio. A gente ouve falar de espectroscópio, pensa que precisa ser uma coisa sofisticadíssima e você aqui bolou um belíssimo de um espectroscópio. Né? Muito bem, esta é a última aula, na realidade, de todas as aulas de práticas de ensino de física, porque estamos falando da disciplina Práticas de Ensino de Física 3. E a última parte dessas aulas de prática dedicamos à ótica. De forma que, com isso, estamos encerrando não somente essa disciplina, como também encerrando essa experiência que, quanto a mim, foi absolutamente maravilhosa. Né? Ensinar para os docentes, os futuros professores, os futuros docentes, né? Como se pode, como é o caso, por exemplo, desse instrumento, né? Realizar experiências utilizando materiais simples. Sem a prática, sem essas aulas de experimentação, eu acho que fica muito difícil para o aluno entender aquilo que ele está estudando. Porque às vezes a gente se esquece dos fenômenos. Eu quero fazer uma meia-culpa, eu já fui professor do ensino médio também. Né? E a gente costuma ir para a lousa, introduzir fórmulas e mais fórmulas, passagens matemáticas, né? E o aluno muitas vezes não está entendendo a propósito do que tudo isso. Né? Ou seja, você precisa conscientizar os seus alunos, né? E às vezes até você mesmo, de que, na verdade, a física é uma ciência experimental que descreve fenômenos físicos. E esses fenômenos são bem ilustrados por meio de experiências. E nós estivemos aqui, eu e o Cláudio, eu fiz uma estimativa, não contei, mas eu acho que nós apresentamos ao longo
de 4 bimestres, cerca de 240 experiências, mais ou menos, né? Experiências. Então, a nossa expectativa é de que essa disciplina e estas disciplinas sejam muito úteis para vocês, que vão se dedicar ao ensino. E foi com esse objetivo que o Cláudio elaborou todas estas experiências, né, que estão sendo oferecidas para vocês. Então eu gostaria que vocês tivessem o maior proveito possível. E isso sirva de inspiração para vocês, de motivação para vocês, no sentido de transformar essa ciência numa ciência mais interessante para os alunos. Nós estamos convencidos de que é uma ciência interessante, mas os alunos não. Os alunos não, eles precisam ser motivados. E a experimentação, a prática, essas aulas práticas, elas devem se constituir, né, num mecanismo de motivação dos alunos. Então, essa é a nossa expectativa, de que você faça uso muito bom dessas aulas, dessas práticas em sala de aula. E agora, eu posso falar em nome da Univesp, porque eu sou coordenador do curso, não? Em nome da Univesp, eu gostaria de agradecer ao Cláudio Furukawa, porque estas experiências são todas dele. Ele cria, ele desenvolve, não é? Ele procura, ele se esmera, né, no sentido de fazer coisas simples, tubo de PVC, é isso, aquilo outro. É isso, materiais simples, né? Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a disposição do Cláudio e também do Instituto de Física, né, que de certa maneira também está nos apoiando, né, sim, Cláudio? Sim. A mim e a você. Né? E, sinceramente, eu acho que nós fizemos um trabalho diferenciado em relação ao ensino de ciências. Né? O crédito todo, claro, do Cláudio, mas é um trabalho fantástico. Então, bom aproveitamento e boa sorte para vocês.